Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo do Evangelho. O meu celular hoje está com pouca bateria, na correria eu acabei não botando para carregar, então eu espero que seja possível, através desse live, transmitir todo o estudo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Pai Oxalá esteja no coração de cada um de vocês. Vamos começar com a nossa oração de abertura, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na Sua presença, Senhor. Peço encarecidamente que se faça presente na minha vida, na minha casa e aqui na Casa de Luz. Que a espiritualidade amiga se faça presente para nos intuir, para nos abençoar, para nos equilibrar, para nos auxiliar na caminhada. Que os irmãos encarnados que venham participar, venham resguardados e cheguem bem. E os que estiverem assistindo através do live, igualmente estejam resguardados e que fiquem bem. Aos irmãos desencarnados que se fazem presentes para o estudo, que seja de bom proveito, que venham acompanhados de seus mentores, de seus guias e que ao término retornem com eles. Mestre Zadiel, entrega o estudo de hoje em suas mãos, para que o conduza e nos auxilie, nos oriente, nos traga o ensinamento necessário. Dou por aberto o nosso estudo nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos à nossa leitura do livro Pão Nosso. Quem tem aí, que queira acompanhar, eu acho legal, tá bom? Ó, tô toda hoje esvoaçante, comercial de shampoo. Tá muito calor aqui em Sepetiba, então eu botei aqui o ventilador e vou ficar assim com esse efeito maravilhoso hoje. Vamos ver o que a espiritualidade, o que Mestre Zadiel tem a nos dizer, a nos ensinar nessa noite. O capítulo de hoje do livro Pão Nosso é o 148, Ceifeiros. Hoje são 27 de janeiro de 2020. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Vamos ver o que nos traz essa palavra, né? Vamos ver. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Muita gente se coloca na presença do Mestre Jesus nessas condições, não é, meus irmãos? Como se fosse um rebanho sem pastor, que são pessoas sem nenhum norte, sem nenhuma direção, né? Não são todos, mas é como diz aquele ditado que quem não vem pelo amor vem pela dor. Então as pessoas vêm dessa forma, abatidos, desorientados, suplicantes, né? Então assim, desde aquela época até o dia de hoje, ainda há quem permaneça com essas atitudes. E é importante que quem esteja um pouco mais em equilíbrio, um pouco mais em entendimento, tenha imperativo em si a ação da caridade, sabe? Que é o amor despretensioso na sua mais plena
apresentação, na sua mais plena ação, atuação, enfim, que é um dos grandes ensinamentos do nosso mestre, né? Então, se você perceber no teu entorno pessoas que estejam aparentemente assim, se você tiver como, se você se sentir confiante, você apresenta para eles o caminho que é o Jesus, né? Jesus é o caminho, não é o Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, mas é preciso para isso você se preparar, meu irmão, você ter, como eu costumo falar, intimidade com Deus, para que você saiba como falar, porque se você falar de uma forma inadequada, no momento inapropriado, ao invés de atrair essa pessoa para se interessar pelos assuntos do Cristo, você pode espantá-la, tá certo? Então é bom que para isso você se prepare, você esteja a sua busca te mantenha tão completo de Jesus, tão completo dos ensinamentos do Mestre, que você possa transbordá-los. E isso é muito complicado, não é assim, eu não sei, não tem fórmula, né? Para cada um é de um jeito. O importante é que você permaneça cada dia fazendo a sua busca e cada dia tentando se completar daquilo que te falta de Cristo na sua vida, tá? Então, olha, o ensinamento, vou ler tudo de novo, tá? O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba, quer dizer, aquela confusão de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Quer dizer, Jesus ergueu o símbolo, ele deu o exemplo, ele falou por parábolas, né? Foi então no meio dessa turba, dessa profusão de pessoas em completo desequilíbrio e ansiedade e súplica, que Jesus então ergueu o símbolo da seara realmente grande. Ele citou esse exemplo. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzido. São poucas as pessoas que se disponibilizam, que encontram tempo e vontade no seu coração, para então fazer a ceifa, fazer a colheita, pôr em prática como é que diz? A multiplicação dos ensinamentos do Mestre Jesus, sabe? Colocar em prática a divulgação, sair falando, sair orientando, dando exemplo, sendo um exemplo vivo. São poucas essas pessoas, porque é um trabalho que é bastante árduo pelas coisas que eu tenho lido, né? Tanto que, assim, na época mesmo em que o Mestre viveu encarnado, os seus discípulos eram perseguidos, muitas portas se fechavam, ao passo que muitas infinitas outras portas se abriam, muitas infinitas outras pares de pernas caminhavam ao encontro deles, ou então a segui-los, em busca de tentar compreender da forma como eles compreendiam. Então vale a pena, mas não são muitos os que estão dispostos. Então vamos lá.
é que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. As pessoas querem tudo de mão beijada, as pessoas querem tudo mastigado, elas querem respostas prontas, não querem fazer a pesquisa, sabe? Não querem se lançar ao mundo, se lançar à vida e colocar em prática o que tem aprendido para pôr à prova se de fato aprendeu, se de fato assimilou, se está qualificado, capacitado, sabe? Querem tudo pronto, de mãos beijadas. Querem que as outras pessoas lhe entreguem a solução, lhe entreguem de mãos beijadas tudo aquilo que eles almejam, mas não têm a disposição para ir buscar. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. O que significa o esforço de colher, né? O que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel? Será algo que fica reclamando? Não, meus irmãos. Reclama no sentido de espera, de exige, sabe? Porque, como eu falei, para você pôr em prática aquilo que você aprendeu do Mestre Jesus, é preciso que você se lance ao trabalho e não fique esperando, porque o tempo inteiro Jesus nos cobra a ação, né? Faça por onde que eu te ajudarei, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não sei se isso é bíblico, mas são ditados que a gente está habituado a ouvir e a falar. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nós temos que estar sempre em ação pelo bem, em ação guiados pela palavra do Mestre. Só que tudo isso tem um preço, tudo isso tem uma cobrança, né? E na maioria das vezes essa cobrança, ela vem das pessoas que são próximas a você, e ela vem através de cobrança mesmo, de falar que você está dedicando um tempo para uma coisa enquanto poderia estar dedicando tempo para aquela pessoa. Ela vem uma cobrança no sentido de falar que você agora virou um beato, uma beata, o seu papo agora é só esse, você não aproveita a vida, né? Tem uma visão diferente do que é vida e do que é saber aproveitá-la na sua máxima, naquilo de melhor que ela tem a oferecer. Então, isso sim é o que eu entendo por reclamar do trabalhador devotado e fiel. Olha, raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, quer dizer, as adversidades, as cobranças, as dificuldades, o rigor do trabalho, porque você precisa fazer disso um hábito que se torne automático na tua vida. É o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Eles passam pelo mundo, simplesmente passam como se fossem autômatos, sabe? Como se fossem robôs manipulados. Não raciocinam, não se interam, não tomam parte da vida, não são senhores de si, não assumem as suas ações, nem sequer percebem as ações que praticam durante as 24 horas do dia. Meu irmão, você já se viu assim, ou você conhece alguém que está assim? Desperta e tenta chamar essa pessoa para despertar também, sabe? Você é senhor da sua vida, das suas
Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, é o Senhor da vida, é o Senhor do mundo, é o Senhor de tudo. Então Ele que está por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Então, existe aí essa multidão de pessoas que passam pelo mundo como se fossem vazias, como se fossem cascas ocas, que não têm conteúdo, que não entendem por que estão aqui, nem procuram saber, nem sequer se interessam, né? Em razão disso, porque a cobrança, como eu falei, né, é clara para a gente desde a época dos apóstolos, do que se sabe da vida deles. Existia cobrança, existia necessidade de sacrifício, de fugir de um lugar para o outro, enfim. Então, por conta disso, multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo. Por isso que, da mesma forma que na época do Cristo existia aquela multidão de pessoas que o cercavam, com olhares súplices e desesperados, ainda hoje existem pessoas assim, porque são essas pessoas que se assemelham à casca oca, sabe, sem conteúdo, e que não transmuta, que não transforma, que não frutifica, porque uma árvore que não está oca, ela frutifica, ela dá sombra, ela é útil, as folhas dela servem como adubo, enfim, ela está atuante. Agora, uma árvore oca, uma casca oca, ela não serve para nada. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Quer dizer, aquelas pessoas que esperam tudo de mão beijada precisam aprender o valor de ir buscar aquilo que querem, porque tem outro sabor, meus irmãos. Tem, sabe, você compreende todo o processo. Você, quando recebe um benefício ofertado por Deus, que você tenha ido buscar e você recebe, você entende todo o processo e você agradece com tanta alegria, com tanta intensidade, porque você sabe o quanto aquilo ali exigiu de você, e à medida em que você se empenhou, aquilo te transformou em uma pessoa melhor. Então é muito mais gratificante do que você receber uma coisa pronta que você não sabe o valor que tem, ok? Esse foi o texto de hoje do livro Pão Nosso, e eu acredito que é ele que vai para o nosso grupo do Zap e do Face, tá bom? Vou deixar ele aqui aberto. Deixa eu ver se tem alguém aí comigo. Por enquanto eu não tô vendo ninguém aí. Mas não tem problema. Eu sei que depois, cada um a seu tempo, vem, assiste, participa. E aí depois eu vejo os comentários e respondo. Naquilo que eu sei, né? Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu tirei aqui o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí, assim, como é um capítulo muito grande, eu sempre vou lendo trechos, né, subtítulos de cada capítulo. Então, hoje nós vamos começar lá no parágrafo 14, tá? Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No parágrafo 14. Ah, chegou
alguém. Oi, Bia. Olha, gente, coisa linda, minha filha. Boa noite. Tá lá do quarto assistindo. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. E interessante que eu citei enquanto lia o outro texto, né? A respeito da caridade, a respeito de você tentar transmitir para o teu próximo aquilo que você já aprendeu do Cristo, aquilo que você já aprendeu do Mestre Jesus, você tentar ensinar, mas ter cuidado ao fazê-lo, para que você não espante, para que você não assuste as pessoas, porque cada um está num ponto de maturação. Cada um é capaz de receber até certo ponto. Então é preciso ter essa atenção. É preciso ter esse respeito. E isso é a caridade. Sem impor, sem enfiar goela abaixo. Quer ver? Eu gostei, vou ler de novo. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, os amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, porque às vezes você vê o teu próximo, o teu semelhante, agindo com o que aos teus olhos parece fraqueza, mas você precisa ter amorosidade em relação a isso, sabe? Porque não nos é dado o direito de julgar, nós não sabemos a história das pessoas. Muitas das vezes não sabemos nem mesmo a nossa história. Não conhecemos tudo a nosso respeito. Então é preciso perdoar as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Tem que ter cuidado com a escolha das palavras. Para vós espíritas, e aí aqui é um chamamento para nós que já nos consideramos espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós. As pessoas não são obrigadas a concordar com tudo e a gente precisa saber respeitar isso daí, e não só respeitar, mas também ter essa relação de amorosidade ao lidar com a diferença de pensamento. Em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar. Nada de contar coisas impactantes, nada de criar um cenário fantasioso a respeito do espiritismo. Oi, minha irmã. Oi, Mara. Boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Um beijo. Então, assim, sem criar nada fantasioso, para não chocar aqueles que ainda não têm a crença estabelecida. Porque o importante é acreditar em Deus e pôr em prática os ensinamentos dele. E se você escolhe fazer isso sob a identificação religiosa, com o nome de catolicismo, ok, com o nome de budismo, ok, com o nome de umbanda, ok, de candomblé, ok, de evangelho, ok, não importa.
a tua opção religiosa. O que importa é a tua comunhão verdadeira com Cristo Jesus, a tua comunhão verdadeira com o nosso Deus, com o divino, e a tua disposição de agir no teu dia a dia, pondo em prática aquilo que você tem aprendido dele, tá? Sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar, aqui é um Espírito falando, sabe? Onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade, tá? Porque nos encontros espíritas, como esse aqui na Casa de Luz, para o estudo do Evangelho, como que o Espírito vai falar? Aqui, até hoje, é assim, através da leitura dos textos. Assim que eu aqui consigo dar voz a esses Espíritos. O texto está aqui e eu leio, e quem estiver participando vai tomando conhecimento. Certo? Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas, que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobre mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então, vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Quer dizer, através da nossa ação caridosa é possível dar início à transformação daquelas pessoas menos afortunadas, que se habituaram a reclamar, que ainda não aprenderam a ir buscar, como no outro texto nos falou, que ficam ali esperando de mão beijada porque não conseguem ver de onde estão um caminho iluminado por onde trilhar. Então a nossa caridade está em iluminar o caminho para que essas pessoas consigam por si mesmas encontrar um lugar por onde ir, para encontrar para chegar a um lugar melhor, mais confortável, mais amoroso, mais aquecido, porque o inverno aqui ele foi citado como um inverno com neve, mas aqui no Rio de Janeiro, aqui onde a gente vive, que é um lugar tropical que não tem neve, o frio assola muitas casas, meus irmãos, a barriga vazia, sabe? A falta de amor, a falta de entendimento, de harmonia, de respeito, isso torna as pessoas frias e geladas. Através do amor de Cristo, a gente consegue aquecer
e mostrar para elas que nós não somos assim tão bem melhor de vida financeira, mas temos o amor do Cristo no nosso coração que nos faz afortunados, porque a gente consegue encontrar o lugar para caminhar. Percebe a importância da gente aprender para poder transbordar na vida do próximo? Eu entendo assim. E mesmo na vida dessas pessoas, ele diz aqui, ó, que o amor segue bem de perto o ódio. Então, à medida em que o amor vai se manifestando, vai se fazendo notar, ele vai expandindo. E aí, onde ele vai expandindo, vai sobrando pouco espaço para odiar, pouco espaço para murmurar, porque a boca que agradece não murmura. E ao contrário também. Então, se você tem murmurado demais, reclamado, resmungado, praguejado, para e analisa. Porque onde habita uma coisa, não tem como habitar outra. Tá certo? Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de pintar com tinta fluorescente aquilo que te desagrada, começa a agradecer pelas coisas boas que você tem, pelas oportunidades que a vida tem te oferecido, para que então você pinte com todas as cores fluorescentes do seu arco-íris as coisas boas que têm acontecido, porque você vai treinar o teu olhar para ver cada vez mais dessas coisas boas. E à medida em que você agradece, você vai abrindo portas para que você receba mais dessa mesma coisa pela qual você está agradecendo. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Leão Caritas, em 1861. Quer dizer, a moeda corrente no céu são as bênçãos. Então, quanto mais tu põe em prática a caridade, mais tu é abençoado na tua vida. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada. Olha aí os dedos em pé apontando, né? Que não perdoa nada. E vos eriges em juízes, frequentemente severos, sem perguntar se estariais satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. Não faça ao próximo que tu não quer que façam contigo, né? A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Porque a caridade, meus irmãos, não envolve somente coisas materiais. Lembrou a roda de conversa, Bia? Faz sentido, né? Mulheres reunidas, trabalhando pelo bem de si mesma e do próximo. É verdade. Então, olha, mais um conto para o que é da caridade material. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira,
Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Quer dizer, quando o título do capítulo mesmo diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A caridade consiste também, meus irmãos, em praticamente o anonimato. Porque não é fazer a caridade para ser visto, para ser apontado como, ai, que pessoa boazinha. Não é isso que Deus quer, não foi assim que Ele nos ensinou. Faz porque você quer fazer, porque você se sente bem em fazer, porque você pode. Se você não pode, você faz por onde poder, sabe? Para quem não tem nada, um saco de sei lá, um exemplo, para quem não tem comida, 1 quilo de arroz é fartura. Para quem não tem roupa, uma calça usada, uma blusa usada, um sapato que não esteja furado, mas que ainda possa ser usado, é luxo. Então, se você olhar com o olho da caridade, você tem muito o que compartilhar, muito o que dividir. E hoje, com o advento das redes sociais, você pode organizar muitas ações. Você pode entrar em contato com os seus amigos das redes sociais e organizar uma cesta básica, um sopão, arrecadar brinquedo, arrecadar livro, sabe? Mochila, igual eu vi aqui recentemente, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela compartilhou no Facebook dela que estava recebendo doação de mochila usada, estojo, para as crianças que não têm. As aulas vão começar, isso é caridade, meus irmãos, sabe? E não precisa colar faixa, não precisa tirar foto do momento da entrega, é fazer e pronto. A recompensa é você ver a alegria estampada no rosto de quem recebe, sabe? É por aí. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que com o supérfluo de suas alegrias compre, vou ler de novo, que com o supérfluo de suas alegrias compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer.
Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalços. Gente, às vezes um abraço, às vezes só você ouvir o que a pessoa tem a desabafar, é tudo que ela precisa e vai fazer o dia dela muito melhor. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra. Não é só fazer pelo outro, tem que fazer por si também. Mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre a vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem lhes faltam. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado, porque Deus recompensa, meus irmãos. E quer recompensa melhor do que a dada por Ele? Recompensa em saúde, em harmonia, em entendimento, em você conseguir ter olho para ver a saída dos buracos negros em que a gente se coloca, sabe? E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literários, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda de vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que o outro dividisse convosco. Sabe aquilo de se colocar no lugar do outro? Se coloca no lugar de alguém que você veja que está passando por uma privação. Você não gostaria de receber um auxílio estando naquele lugar? Então, se tu pode, auxilia, meu irmão. Auxilia, que você vai ver assim, como é gratificante. E não precisa divulgar. Faz sem que precise divulgar, porque daí você vai estar alimentando a tua vaidade, o teu orgulho, e não vai estar agindo com caridade. Tem que ter muita atenção, tá? Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios desse mundo. E aí, meus irmãos, eu falo o seguinte, né? Céu e terra. Michele, quem garante que existe céu onde a gente vai habitar? Meus irmãos, essa foi a maneira que se popularizou de chamar
o lugar para onde vai viver a nossa vida em eternidade, o nosso espírito. A terra fica tudo que é material. Então, se tu não vai acumular um tesouro incontável na terra, que diferença faz? Porque quando você faz a passagem do mundo material para o mundo espiritual, tu não leva nem o teu corpo, que é matéria também, fica na terra, entendeu? E a tua eternidade é na espiritualidade, no céu, no paraíso, enfim. E lá, tu tem que ter lá o teu tesouro, que é você ter a plena consciência, o despertar da tua consciência para tudo quanto você foi capaz de aprender e pôr em prática. Oi, amor, boa noite. É ali que vai estar a recompensa das tuas ações, o teu verdadeiro tesouro, que você vai levar para toda a vida. Então, medita nessa palavra também. Tudo que você junta no teu coração, na tua mente, nas tuas ações, é o teu tesouro. E quando você estiver livre da matéria, vivendo em espírito, é isso que vai ser o teu tesouro. Então, se são boas obras, graças a Deus por isso, tu vai ter um bom tesouro te aguardando. Agora, se são obras medíocres, você também vai para a eternidade como um ser medíocre, tá? Ninguém vira bonzinho depois que morre. Você só despe o corpo material, e isso é como se fosse uma libertação, porque o nosso corpo físico, ele nos limita muito. Então, quando você despe o corpo físico, você não tem limitadores, você expande a tua consciência. Tu deve entrar assim numa conexão com o cosmos, que deve ser uma coisa de outro mundo. Eu já devo ter feito isso várias vezes, mas eu não lembro. Mas assim, deve ser muito bom. Deixa eu ler mais um comentário ali. Tudo que vai e volta. Um abraço, uma boa ação, prejudicar o outro. Todos decidimos o que vamos escolher no futuro, com certeza. Com certeza, porque como tudo que vai e volta, tudo que a gente oferece é o que está primeiro ao nosso redor. Porque quando tu enche a mão de semente e joga, elas caem perto de você, muito mais perto do que longe. Então é em volta de você que vai brotar tudo aquilo que tu tem semeado. Então é assim que tu escolhe o teu futuro, né? Gostei muito desse texto, sempre gosto muito dos textos, né? Mas esse eu vou tirar uns trechinhos também para botar no grupo da roda de conversa. Tem coisa ali para a gente meditar. E eu imprimi mais um livro psicografado por Chico Xavier, que chama-se Canteiro de Ideias, tá? Foram espíritos diversos. Essa não é uma obra trabalhada somente por Emmanuel ou somente por André Luiz, não. É uma coletânea de espíritos diversos, tá? Canteiro de Ideias. Vamos finalizar com uma leitura dele. É a primeira vez que eu vou fazer uma leitura dele. Gente, os meus livrinhos são assim, tá? Tudo xerox, não tenho como estar comprando ainda, tá? Vamos ver. Capítulo 4. Hoje são 27/1/2020. Capítulo 4. Pelo bem do próximo, qualquer tempo é hora de ajudar. Gente, é incrível como um texto vem completando o texto anterior, né? É ou não é a espiritualidade guiando o nosso estudo? Com certeza. Pelo bem do próximo, qualquer tempo é hora de ajudar. E em qualquer parte podes doar aos outros a prestação de auxílio de que o Senhor nos incumbiu. Não censures a ninguém. Segue sempre para diante e não temas, Deus vigia. Entretanto, ergue a fronte, esquece as provações do caminho e segue adiante no trabalho que Deus te deu, agindo para o bem e servindo sempre, porque a divina providência jamais nos abandona e amanhã será outro dia. Emmanuel, ele também está aqui, ó, firme e forte. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução.
porque não adianta se prostrar em reclamação, tu tem que te pôr a trabalhar, tu tem que te pôr em ação, porque é através da ação que vai vir a solução, tá? Então, qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Se desafie sempre a ir mais adiante. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia. Não despreze o valor das mini doações. O seu concurso, supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Às vezes, aquilo que você acha pouco para oferecer é tudo que está faltando para ajudar uma pessoa a completar a sua ponte para atravessar o caminho, para ligar um caminho no outro, tá certo? E esse foi André Luiz. Engraçado que eu citei os dois, né? E foram eles dois que vieram encerrar o nosso estudo. Então é isso, meus irmãos. Por hoje foi isso. Eu fico muito satisfeita de ver a presença da espiritualidade, a direção do Mestre Zadiel, que é o meu mentor, trabalhador na cura, né? E aí eu reforço aqui com vocês que assistem o live, que queiram vir aqui pessoalmente. Eu não vou te dizer que é sempre, mas em grande parte das vezes que tem alguém aqui pessoalmente assistindo o estudo, no término do estudo, quando eu encerro o live, às vezes o Mestre Zadiel se faz presente e dá um passe. Ele não é muito de conversar, ele não dá consulta, tá? Mas ele dá um passe, ele às vezes ensina alguma coisa, porque ele é um trabalhador da cura, tá certo, meus irmãos? E aí agora, quem está em casa pega a sua água, põe aí para fluidificar, que nós vamos fazer a oração de encerramento. Nós vamos fazer a oração pelas pessoas que têm seus nomes deixados aqui. O pessoal me manda nome pedindo oração pelo Zap, pelo Messenger, pelos comentários. Então, se você tem alguém que não está bem de saúde, que você queira colocar o nome na oração, pode me mandar por esses meios, tá? Pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar pelo Messenger aí do Facebook, pode escrever no comentário, como eu sempre falo. E se você que está assistindo pela primeira vez não confia, porque não me conhece, você tem todo o direito. Fala o nome em voz alta na hora da oração, ou mentaliza esse nome, tá? Para que todos esses nossos irmãos possam ser beneficiados com uma visita espiritual que vai lhe fortalecer, tá certo? Inclusive a água fluidificada, ela é um remédio espiritual. Então tu também pode colocar aí na tua casa um copo ou uma jarra com água para fluidificar, oferecer para essa pessoa beber como se fosse um remédio, tá certo? Então vamos lá, meus irmãos. Convido vocês a se unir comigo em oração nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mestre Zadiel, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, eu agradeço imensamente pelo nosso encontro, pela palavra trazida para nos esclarecer. Sei que ainda vamos continuar refletindo sobre ela. O sono é fundamental para conciliar o aprendizado. E amanhã tudo vai estar fazendo ainda mais sentido para a gente. E por isso eu agradeço imensamente. Agradeço aos irmãos encarnados que se fizeram presentes através do live.
Agradeço a espiritualidade amiga que trouxe também os irmãos desencarnados, que eles retornem para seus lugares de estudo e desenvolvimento. Aos sentinelas que se fizeram presente, limpando, equilibrando e harmonizando a minha casa e a casa de luz, o meu muito obrigada. Peço também agora a Mestre Zadiel e a todos os seus trabalhadores na falange da cura e do bem, que fluidifiquem a nossa água, espargindo sobre ela fluidos benéficos, fluidos de cura, que ao entrar em contato com o nosso corpo, possam fazer o equilíbrio, facilitar a harmonização, para que haja saúde plena no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Peço também por cada um dos meus irmãos que tem seus nomes colocados aqui no caderno, que tem os seus nomes colocados aqui na caixinha de reiki, que eles sejam todos visitados e recebam também um passe magnético, um passe espiritual, que refaça suas energias, que lhes permita ter força o suficiente para encontrar o caminho da sua cura. Dou por encerrado o nosso estudo nessa noite, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus, que nosso Pai Oxalá abençoe cada um de vocês, a sua casa, a sua família, tá bom? E é isso, bebam a água fluidificada, tá? Bebam recebendo como bênção, como uma água com fluidos benéficos e curadores, tá certo? E ofereçam a quem vocês querem bem também. Agora eu vou sacudir vocês, ó.